eu gostaria muito, né, de antemão, antes mesmo até de falar, de entrar com ele aqui, de agradecer demais o apoio da Faster. A Faster foi a primeira empresa que investiu, que acreditou de fato que o Academy SST podia acontecer. Em 2018, eu entrei em contato com o Reinaldo nem me conhecia, entrei em contato com ele, falei que eu tinha um projeto assim, assado, ele veio, nos ajudou, fez uma palestra conosco, nos incentivou em tudo que foi necessário, aqui sempre extremamente disponível, e eu quero agradecer demais, porque eu tenho muito orgulho do projeto que a gente está conseguindo tomar, e a primeira empresa que de fato apostou nesse sonho aí foi a Faster, com meu queridíssimo Reinaldo Morelli. Olá, Reinaldo, como é que você está, querido? Eu acho que seu microfone está mudo. Deixa eu ver aqui. Você consegue habilitar para mim? Verdade. Isso, agora sim. Você está bem? Tô ótimo. Obrigado, Rubia. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar fazendo parte mais uma vez aí desse incrível projeto que você toca com maestria. A gente vai tentando aqui fazendo o melhor possível, mas se não fosse essas parcerias que a gente conquista aí no decorrer desse processo, a gente não conseguiria, né? Graças a Deus, cada dia mais pessoas fazendo parte do Academy. Eu estou achando que daqui a pouco esse evento vai durar uma semana, que 3 dias está ficando apertado. O que é muito bom, aliás, né? Vamos falar um pouquinho sobre agentes químicos hoje, né, Reinaldo? Exatamente. Separei um tema hoje dos amostradores passivos. É um tema pouco falado, pouco discutido. Sim. Aí. Muita gente tem dúvidas, então vamos trazer um pouco da história e um pouco do que se tem hoje de mais moderno em tecnologia de amostragem passiva. Eu não sei se de repente é o mercado aqui de Minas, mas eu vejo pouquíssimas pessoas de fato falando e inclusive utilizando esses amostradores que de repente podem ser aí até além de um diferencial no trabalho, pode até ter um custo mais interessante, né, levando em consideração mão de obra, equipamento e tudo mais, né? Exatamente, Rubia. A minha ideia com essa apresentação é justamente mostrar o universo desses amostradores e abrir a cabeça. Realmente, não é só uma característica de Minas, a gente vê isso no Brasil inteiro. Já diminuiu, tá? Isso, eu estou há 20 anos nessa área e o preconceito com os agentes químicos, com os passivos, era muito maior. Hoje em dia, já está mais difundido, já é mais aceito, mas a ideia é continuar desmistificando e mostrando que pode ser muito simples e muito confiável usar os amostradores passivos. Então é mais uma ferramenta que eu quero mostrar. Aqui na nossa empresa, a gente trabalha com as avaliações, mas a gente também faz locação de equipamentos para higiene ocupacional. E a gente vê o pessoal com muita dificuldade, às vezes, de calibrar, enfim, né, de usar as bombas, de saber quais exatamente são os amostradores que precisam ser utilizados, e a gente tem aí um universo, né, com uma tecnologia bastante interessante que pode desmistificar isso e também facilitar a vida do higienista ocupacional, do pessoal, principalmente aqueles que estão iniciando no processo, né, e que às vezes têm dificuldade do básico, né, levando em consideração que a utilização dos amostradores é relativamente simples, né, Reinaldo? Bastante simples, eu acho que essa é justamente a praticidade, é justamente, eu acho que a principal vantagem, como você bem falou. Você elimina toda aquela parafernália de bomba, mangueira, regulador, calibrador, certificado de calibração, enfim. Então você tem um ganho em tempo, em produtividade, em assertividade, com o mesmo grau, nível de confiança nos resultados. É isso que eu quero passar aqui. Então essa é a ideia. Sensacional. Você vai fazer algum compartilhamento de tela ou não será necessário? Sim, eu tenho uma apresentação e vou tocar com ela aí. Pode colocar aqui para mim que eu já vou habilitar. Pessoal, eu vou então, no decorrer aqui da apresentação do Reinaldo, colocar as informações com relação não só à Faster, mas também ao PIN, para que vocês possam solicitar o certificado de participação desta palestra. Não percam, fiquem ligados aí, porque tem muita informação legal, muita curiosidade para muitas pessoas com relação aos amostradores passivos, aqueles que ainda não têm familiaridade com a matéria. Já vejo aqui sua apresentação. Então é isso, vou deixá-los então nas mãos de Reinaldo Morelli. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, pela Faster, por todo o apoio que tem dado aos nossos projetos. O palco do Academy SST é teu, a audiência está nas suas mãos, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rubia.
Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, uma alegria estar aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre os amostradores passivos na avaliação de gases e vapores, tá? Vamos discorrer aí, basicamente, sobre a história, quando surgiram esses amostradores, o que é importante a gente levar em conta quando a gente vai escolher, e principalmente quais as opções de agentes químicos que a gente tem hoje disponível para poder fazer esse tipo de avaliação de gases e vapores. Bom, me apresentando bem rapidamente, sou o Reinaldo Morelli, minha formação é em Ciências Biológicas, eu tenho especialização em Engenharia Sanitária e Higiene Ocupacional pela USP, né? Tenho aí, já estou há 19 anos trabalhando com instrumentação para avaliação de riscos ocupacionais. Minha área técnica, então, eu sempre sou responsável pelos treinamentos, suporte técnico a clientes, suporte técnico a nosso time interno de vendas e suporte. Não só químicos, mas a gente trabalha também com riscos físicos, algumas alternativas, e sou sócio e diretor técnico da Faster, que é uma empresa brasileira que representa as principais marcas de instrumentação mundiais, entre elas, principalmente, a SKC, que é o maior fabricante mundial de amostradores e todos os acessórios e bombas para avaliação de agentes químicos. Então, todo mundo que um dia fez uma coleta de agente químico, com certeza utilizou um cassete nosso, ou um tubinho nosso, aqueles tubinhos de carvão, tubinho de sílica, ou mesmo os amostradores passivos. Então, tudo que diz respeito à avaliação de agentes químicos, a SKC desenvolve alguma solução, e a gente no Brasil, a Faster, como seu distribuidor exclusivo, fornece e abastece todo o mercado brasileiro, tanto as consultorias como as indústrias, e principalmente os laboratórios. Então, todos os laboratórios de higiene ocupacional do Brasil são nossos clientes e consomem os nossos amostradores. Então vamos lá. A gente vai falar hoje dessas tecnologias dos passivos, trazendo alguns conceitos básicos e os principais avanços nesse mundo, nessa tecnologia bastante específica, que sem dúvida nenhuma, e é nesse ponto que eu quero chegar, é mostrar para o mercado que existe a possibilidade, você tem que levar em conta a possibilidade dos amostradores passivos. Em muitas situações ele pode ser muito mais vantajoso, muito mais prático para uma avaliação de agente químico, em comparação com o método tradicional, que a gente chama de método ativo, que usa as bombas de amostragem, né? Então, uma rápida e simples definição aí de amostragem passiva, que é a coleta de gases e vapores por difusão, através de uma camada de ar estática, né? Há uma taxa de vazão controlada, tá? Sem o movimento do ar através de uma bomba de amostragem. Resumindo isso daqui, é a difusão do agente químico, né, sem uso de bomba de amostragem, né, através, claro, de um meio de coleta, assim como é usado nos métodos ativos, né. Então, como que ele funciona? O amostrador passivo, ele se difunde, né, é um método de difusão, de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração dentro do amostrador. Então, o amostrador, ele vem, obviamente, ele não está contaminado, o ambiente que espera-se que esteja contaminado, vai fazer, esse contaminante vai ser difundido e coletado para aquele meio de coleta que fica dentro do amostrador. Essa taxa de difusão, ela existe para cada produto químico e pode ser cientificamente, matematicamente determinada, como a gente vai ver agora na sequência, tá? Então, esse princípio de funcionamento, em termos mais técnicos aqui, científicos, né, só para a gente passar rapidamente, a gente não vai fazer nenhuma conta aqui, nada demais, mas, em resumo, é o movimento das moléculas do contaminante, né, do agente químico que a gente quer coletar, através de um gradiente de concentração, como eu falei, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E esse processo, ele é definido pela primeira lei da difusão de Fick. E vamos ver aqui uma formulinha aqui, a tal da primeira lei de difusão de Fick, que é essa bonita fórmula em vermelho, aonde o Q é um montante coletado do agente químico propriamente dito, né, em massa, igual a ele é o coeficiente de difusão, que é um valor único para cada gás. Então, por exemplo, o benzeno possui um coeficiente de difusão específico dele, o tolueno vai ter outro, e assim por diante, tá? Outro parâmetro aqui, o A, área transversal do trajeto da difusão. O que é isso?
é a face do amostrador passivo. Qual é o tamanho, a área, né, em centímetros quadrados, em que o gás passa na face do amostrador passivo. Então, isso é a área do amostrador passivo por onde o gás entra. O próximo parâmetro aqui é o L, que seria o comprimento do caminho da difusão. O que é isso? É o comprimento, a distância que o gás percorre desde o momento em que ele encosta na face do amostrador passivo até o momento em que ele encosta no meio de coleta propriamente dito. Pode ser o carvão ativado, pode ser a sílica, enfim. É o comprimento, né, a distância que o gás percorre a partir do momento do início da barreira do amostrador até o meio de coleta propriamente dito. A concentração do contaminante também entra na fórmula e o tempo de amostragem também, tá? Não vamos perder mais tempo aqui com a fórmula, como eu falei, não vamos entrar nesse tipo de detalhe. A ideia é ser bem objetivo mesmo. Bom, então vamos falar de vazão de ar em amostragem passiva, né? Muita gente acha que pelo fato de ser um amostrador passivo, de não usar bomba, não existe vazão de ar, mas existe sim, tá? É que normalmente o usuário no campo, ele não se atenta a esse detalhe, né? Até porque ele não tem que informar nenhum dado de vazão para o laboratório, mas o laboratório sim vai tratar dessa informação para te entregar o resultado de concentração. Então, cada produto químico que está sendo coletado tem a sua própria taxa de amostragem, ou vazão, né? Então, essas taxas, elas são fornecidas a usuários ali em ml por minuto, como se fosse uma vazão de um método normal mesmo, de bomba, só que ela é fornecida pelo fabricante do amostrador passivo, como nesse exemplo a SKC. E por que é o fabricante? Porque como a gente viu anteriormente pela fórmula ali da lei de Fick, toda a geometria do amostrador, do corpo dele, o desenho de como ele foi fabricado, ele influencia na determinação dessa taxa de amostragem, nessa vazão. Então você tem quem passa essa informação ao laboratório, principalmente em termos práticos, é o fabricante do amostrador. Logo a gente conclui que essa taxa, ela varia de marca para marca de amostrador. Embora não tenham muitos fabricantes disso, mas isso muda e varia em função do fabricante, logo em função da geometria do amostrador. Bom, a questão da confiabilidade na amostragem no que diz respeito a essa taxa, essa vazão de amostragem, tá? Essas vazões que a gente comentou, elas podem ser determinadas matematicamente, ou seja, de uma forma teórica, usando a primeira lei de Fick. Claro, desde que você tenha as informações da geometria do amostrador. Mas é aquilo, essa taxa calculada, essa taxa teórica, pode não ser verdadeira quando você tem variações do mundo real, do campo, né? Então, só que existem outras formas de se encontrar essas vazões de amostragem, além da forma matemática, além do cálculo puro, que é justamente através de experimentos e validações em laboratório. Tá? E aí, claro, se você tem uma taxa de amostragem desenvolvida através de validação e experimentos reais, você vai ter um maior grau de precisão nessa taxa de amostragem, consequentemente, um maior grau de precisão no seu resultado, tá? E como a gente falou anteriormente, isso varia de agente para agente. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas e aquele amostrador? Qual que é o grau de confiabilidade? Depende do agente que você quer coletar, tá? Então, é importante você, para cada trabalho, para cada agente químico, fazer um trabalho de estudo, fazer uma pesquisa sua, para verificar qual é o grau de precisão que você pode esperar daquela técnica naquele caso específico, tá? Então, o que o usuário, para ser prático, né, o que o usuário tem que se atentar para descobrir o nível de confiança que ele pode ter sobre a vazão de amostragem? Ele tem que perguntar se foi determinado por cálculo matemático ou por validação científica. E, se foi por validação, se foi através de um experimento real, tem que se solicitar esse relatório de validação.
ou um método de agência governamental. Por exemplo, eu ainda não cheguei nessa parte, mas existem algumas metodologias que já têm metodologias estabelecidas por órgãos como o OSHA ou NIOSH. Então, é o melhor dos mundos você já ter uma metodologia validada por uma agência governamental, no caso americana, como NIOSH e OSHA, né? Então, com esses relatórios você tem, e com esses métodos, você tem dados mais robustos para suportar os seus resultados e brigar por esses números aí lá na frente. Então, agora vamos voltar um pouco no início desse processo, que é lá na década de 70, onde surgiram os amostradores passivos. Tá? Então, os primeiros desenvolvimentos surgiram justamente no início da década de 70, né, com um primeiro amostrador quantitativo baseado nesse princípio da difusão, que foi desenvolvido para dióxido de enxofre. Tá? Ainda algo muito incipiente, muito no início. Em 1977, o primeiro amostrador passivo foi produzido com esse nome GasBed, para vapores orgânicos, utilizando o famoso carvão ativado, né? E em 1980, a 3M, a grande conhecida empresa 3M, introduziu a sua linha de vapores, de amostradores para vapores orgânicos. E aí, na sequência, isso também já era o início do desenvolvimento da SKC na linha de ativos. E aí, enfim, aí esse mercado começou a se desenvolver e o número de agentes químicos começou a crescer bastante. Tá? E aí, claro, viu-se a possibilidade de uma revolução na avaliação da exposição a agentes químicos. Por quê? Como a Rúbia muito bem comentou no começo. Tchau, aquelas bombas, a bomba pesada, barulhenta, que incomoda muitas vezes ali o usuário, né? Muitas vezes a gente sabe que o usuário reclama de você colocar ali uma bomba de amostragem no corpo dele. É sempre um trabalho de convencimento que o engenheiro técnico de segurança tem que fazer para que ele não seja xingado ali pelos usuários, né? Então, então você deixa de ter toda essa necessidade de calibração, enfim, de acessórios, e para uma técnica muito mais simples e conveniente, muito mais prática, que não requer muito conhecimento, não requer grandes investimentos em instrumentação. Tá? Então, essas são as principais vantagens dos amostradores passivos. Tá? E aí, claro, dali para frente, da década de 70, 80 para frente, essa tecnologia avançou bastante, e aí a gente vai olhar agora todo o universo que a gente pode encontrar de soluções de avaliação para avaliação de agentes químicos, tá? Claro, com os amostradores passivos. Então, vamos para os avanços. Acho que o principal deles foi o desenvolvimento de protocolos de validação e métodos de validação mesmo, para poder documentar a confiabilidade desses amostradores, né? Porque, claro, no início, e ainda até hoje, muita gente questiona, pô, mas se eu não tenho bomba, como é que eu vou saber quanto foi coletado de ar, quanto tempo, enfim, né? E aí, depois do surgimento desses protocolos, e a gente vai ver alguns exemplos na sequência, começaram a se desenvolver novos tipos de amostradores, saindo daquele mundo básico do carvão ativado, apenas para os vapores orgânicos, e partindo para novas possibilidades, como adsorventes quimicamente revestidos, que são, existem alguns cassetes que usam filtros tratados quimicamente, e os amostradores passivos também conseguem fazer isso. Né? E outras tecnologias, mas enfim, o importante é que a gama de opções aumentou bastante à medida que os protocolos de validação se tornaram disponíveis, ou seja, hoje você tem como fazer uma bateria de testes com base num protocolo desenvolvido para isso, para poder afirmar que um amostrador passivo tem o mesmo nível de confiabilidade que um amostrador ativo, que é o tubinho e a bombinha de amostragem convencionais. Então, o principal documento, o principal protocolo para validação de amostradores passivos foi escrito pelo NIOSH, ali no início da década de 90, e essas validações, esses estudos, eles buscam muitas informações acerca do amostrador, entre elas a recuperação analítica, que é o quê? O quanto você consegue recuperar do agente químico depois que ele encostou e ficou preso ali no amostrador, porque não adianta nada eu conseguir coletar e depois lá no laboratório eu não conseguir recuperar para poder fazer a medição,
né? Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser avaliado. Depois, a estabilidade de armazenamento, que é quanto tempo eu posso guardar o meu amostrador antes e depois da coleta. Eu tenho que refrigerar? Não tenho que refrigerar? Tenho que guardar longe da luz do sol ou não? Enfim, todos esses detalhes têm que ser verificados nesse momento da validação, né? A taxa de amostragem e capacidade, aquilo que a gente falou. Qual é a vazão de ar que a gente pode afirmar para aquele agente, para aquele amostrador? E qual é a capacidade daquele amostrador? Qual é o máximo de concentração que eu consigo coletar naquele amostrador para que eu não tenha antes de haver uma saturação e eu parar de coletar tudo que tem no ambiente, né? Temperatura, quais são os limites de temperatura de coleta, mínimo e máximo? Precisão e acurácia, são nesses estudos que a gente consegue determinar e quantificar e dar um número mesmo para a precisão dessa metodologia, né? A vida útil dos amostradores e o advento da difusão reversa, né? Se existe a ocorrência da difusão reversa. O que é a difusão reversa? É eu coletar os agentes químicos dentro do amostrador e depois ele sozinho começar a soltar isso. Ou seja, não adianta nada eu fazer uma coleta e logo depois que eu terminei, eu saio da área, o meu amostrador começa a soltar todo o agente que estava preso lá. Já era, não faz sentido, eu vou perder tudo que eu coletei. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento em que se segue o protocolo de validação do NIOSH. Então, como eu falei, no momento em que você implementa esse protocolo, você consegue validar concentração, tempo de exposição, velocidade de fase, umidade relativa, possíveis interferências e orientação espacial do amostrador, a maneira em que ele tem que ter, como ele tem que ser colocado na pessoa e de que maneira ele enfim, tem que ser colocado ali espacialmente ali no indivíduo para que ele tenha a sua eficiência de fato como é esperado. Tá? Então, e aí a SKC, né, como uma empresa de ciência, né, ela sempre, depois do surgimento desse protocolo NIOSH, a SKC embarcou num programa junto com o NIOSH para justamente validar o desempenho dos amostradores da SKC para vapores orgânicos, porque até então nenhum amostrador era validado. Né? Lá no início, os amostradores da década de 70 e 80 eram novas tecnologias que não passaram por nenhuma validação das agências governamentais. Então, a SKC, inclusive, ajudou, em parceria com o NIOSH, desenvolveu esse protocolo e passou a validar o desempenho agente por agente para todos esses compostos, principalmente, num primeiro momento, dos vapores orgânicos, ou seja, todo aquele grupo de compostos aí derivados de combustíveis fósseis, né, que tenham carbono na sua composição, que assim, a grande maioria dos compostos e da preocupação dos higienistas e profissionais de segurança no que diz respeito à exposição a agentes químicos. A imensa maioria dos compostos ali são os vapores orgânicos, são um grupo bem relevante do ponto de vista da exposição ocupacional. E aí, a SKC começou a desenvolver e publicar esses relatórios de pesquisa, documentar tudo isso, para disponibilizar para a comunidade científica da higiene ocupacional no mundo todo. Tá? Então, todos esses relatórios eles são disponíveis no site da SKC, compartilhados com as agências de validação, a NIOSH e OSHA, e então esse é um trabalho que começou na década de 90 e até hoje a SKC está fazendo esse estudo justamente aumentando o número de agentes em que se pode fazer coleta através de amostragem passiva. Tá? Então, e aí, claro, agora falando rapidamente do que se tem de metodologia OSHA publicada, em que traz métodos de amostragem passiva. Tá? Então, essa daqui é a lista dos principais, aliás, de todos os agentes em que se tem método OSHA. Aqui a gente já está falando de não desenvolvimento da fabricante SKC, mas sim da agência governamental OSHA, que seria um paralelo ao Ministério do Trabalho americano, né? O Ministério, enfim, de Segurança do Trabalho americano, em que, de fato, impõe os limites legais nos Estados Unidos. Então, esses métodos são desenvolvidos principalmente para os agentes da OSHA, né, para os fiscais da OSHA, fazerem as avaliações em campo. Então, a gente pode ver aqui que tem agentes bastante conhecidos, bastante comuns a todos nós aí do mundo da higiene,
principalmente aqui a gente começa pelo benzeno, etilbenzeno, tolueno, xileno, tetra e tricloretileno, metiletilcetona, enfim, aqui, ó, estireno, acetato de butila, formaldeído, HCN, mercúrio, quer dizer, é uma lista bastante interessante, são compostos bastante presentes no nosso dia a dia, e aqui a gente trouxe o link aqui, onde vocês podem encontrar essas metodologias gratuitamente lá no site da OSHA, tá? Então vamos mostrar rapidamente aqui quais são os amostradores passivos especificados por esses métodos da OSHA, para vocês verem a cara deles e verem que eles realmente existem e trazer alguns detalhes de cada um. Então, o primeiro e mais comum são justamente os métodos para vapores orgânicos, tá? Os amostradores para vapores orgânicos são basicamente dois, todos dessa linha VOC-Check aqui, ou série 575. A 3M também desenvolve e fabrica esses amostradores, como eles chamam de linha OVM, né? E a gente, para vapores orgânicos, são a imensa maioria dos gases que a gente, e vapores que vocês vão conseguir coletar, sem dúvida nenhuma, são os vapores orgânicos. É onde a tecnologia está muito mais estabelecida, você tem muita metodologia, e sem dúvida nenhuma, no Brasil, praticamente todos os laboratórios de higiene ocupacional hoje são capazes de fazer esse tipo de avaliação, tá? E aí, aproveitando para trazer aí uma informação, como que funciona? Porque muita gente nunca nem usou um amostrador passivo para esse tipo de avaliação. Como funciona? Fala, pô, mas como é que eu faço? Eu preciso comprar um amostrador? Eu compro no laboratório? Enfim, como que funciona no Brasil? A maioria dos laboratórios no Brasil tem um estoque de amostradores passivos, claro, limitado a uma certa quantidade, obviamente, mas a maioria dos laboratórios tem esses amostradores ali na prateleira, tem esses amostradores ali no seu estoque, justamente para fornecer para as consultorias, ou mesmo para as indústrias que querem fazer uma avaliação com amostrador passivo. Então, por exemplo, você quer fazer a famosa avaliação de BTXE, né, BTXE. Você liga para o seu laboratório de preferência, para o seu laboratório parceiro, e fala, olha, eu quero fazer a amostragem passiva desses agentes aqui. Você tem? Qual é o custo? Como funciona? Normalmente os laboratórios fornecem um amostrador para você, da mesma maneira como eles fornecem o tubinho de carvão ativado. Você vai fazer a coleta, depois da coleta você vai anotar os detalhes, eu coloquei o amostrador às 8 da manhã, retirei às 3 horas da tarde, né? Anotou esse horário, você já vai saber quanto tempo foi a exposição, e aí você vai informar para o laboratório vai fazer os cálculos a partir dali, com as informações que o fabricante forneceu para ele, tá? Então, esse é o amostrador VOC-Check para avaliação de vapores orgânicos, ou compostos orgânicos voláteis, tá? Os COV, que a gente também está acostumado a chamar no Brasil. Então, aqui só mostrando rapidamente um exemplo de um método OSHA para benzeno, onde ele indica aqui, ó, o OSHA 1005, onde ele mostra justamente, ele traz aqui, ó, vocês vejam que é interessante, ele traz aqui os modelos, ó, então, ó, SKC modelo 575 e 3M modelo 3520. E aqui são as especificações, quer dizer, você pode coletar TWA por até 240 minutos, mínimo 10 minutos para pico ou 15 minutos para fazer STEL, né? Quer dizer, até mesmo curta duração, até amostragens de curto período, é possível se fazer com amostrador passivo. Lembrando que isso sempre vai poder variar bastante em função do agente químico em específico, por isso que isso é uma discussão que você tem que ter com o seu laboratório, para chegar a uma conclusão da sua estratégia de amostragem para aquele trabalho específico, sempre levando em conta ali os pilares da higiene ocupacional, né? A trajetória do agente, uma boa estratégia de amostragem, todo um estudo de exposição e da tarefa antes de simplesmente sair coletando, né? Além do método para benzeno, existe o método OSHA 1014 para estireno, que também especifica um amostrador passivo, esse já é um pouco mais específico, contendo um material bem específico, que esse é Anasorb 747, que é um tipo de carvão ativado, só que ele é ele é esse material revestido com catecol terc-butil, ou seja, é um produto químico que justamente é preparado pela SKC e impregnado naquele carvão que está dentro do amostrador passivo,
que é especificamente reagente com o estireno, tá? A análise é feita por cromatografia gasosa. Mais uma vez, tudo isso, a maior parte desses detalhes técnicos vão ser função e trabalho do laboratório, mas é importante que você no campo lembre, pô, eu tenho a opção de medir estireno com amostrador passivo. Amostrador passivo para mercúrio, também tem um método para mercúrio, que é o método OSHA ID40. É interessante que é o mesmo método ativo, é o mesmo método que traz os detalhes para o uso com bomba, ele também preconiza aí a possibilidade de avaliação com o amostrador passivo, tá? Então ele é um amostrador bem interessante, ele tem esse suporte aqui com uma garrinha jacaré, e essa cápsula daqui de dentro, ó, se vocês olharem essa pequena cápsula aqui, ela é trocada, né? Então você vai receber do laboratório ali uma quantidade de cápsulas e alguns suportes, e aí você terminou a coleta, retira essa cápsula, fecha e envia para o laboratório, coloca uma nova cápsula para fazer uma nova coleta, tá? Então, ele é apropriado para avaliação de TWA, né, disposição de 8 horas, ou até amostragens de longo prazo, tem validação aí para amostragem de até 120 horas, tá? Então, existe o método OSHA e existe o relatório separado, disponível também, que a SKC desenvolveu sobre esse amostrador. Então, a gente na Faster, né, eu mais especificamente como suporte técnico da empresa, acabo sempre, muitas vezes, ajudando profissionais nessa discussão, nesse momento de definição, né, porque muitas vezes nem sempre a gente tem aquele ambiente todo quadradinho, com aquela exposição de 8 horas certinho, então sempre surgem necessidades específicas e a gente tem gabarito técnico justamente para discutir alternativas, muitas vezes além do método, muitas vezes além do que o laboratório está acostumado a fazer. E esse é o trabalho que a gente faz no Brasil, e não apenas vender os amostradores. A gente tem esse cuidado, e a gente tem também um canal aberto de comunicação com os químicos da SKC para fazer qualquer dúvida. Então a gente consegue muitas vezes até desenvolver metodologias para agentes que nem tinham validação, né? Então por isso que a gente sempre se coloca à disposição do mercado brasileiro para tentar fazer a ponte entre a tecnologia disponível e a realidade de uma amostragem que muitas vezes você tem na sua indústria, no seu cliente, e que é única, né? Método OSHA 1007, o amostrador passivo para formaldeído. Esse é um amostrador que a gente vende bastante no Brasil. Muitos e muitos profissionais utilizam amostradores passivos no Brasil para coleta de formaldeído, é um agente relativamente comum. Ele também usa o mesmo método ativo, ou seja, é a mesma tecnologia usada no tubinho, ela é usada aqui nesse amostrador. A diferença é que o tubinho usa uma sílica tratada com esse produto químico que é o DNPNH, que é a dinitrofenilhidrazina. A diferença é que lá no tubinho você usa sílica e aqui no amostrador passivo é uma fita de papel que está aqui dentro, e essa fita de papel é tratada com esse produto químico que reage no campo com o formaldeído, tá? Esse é um amostrador que tem que ser refrigerado após a coleta, tá? Tem que ter os cuidados, mas o laboratório normalmente passa toda essa orientação para o usuário, tá? Mais um agente aqui, método para cianeto de hidrogênio, ou HCN, tá? Não é um composto muito comum, mas também muito pouca gente sabe que existe metodologia passiva já publicada e validada para esse composto. Ele é um amostrador passivo bem diferente. Você recebe também o material de coleta, né, o meio adsorvente, ele vem fora, você no campo tem que montar isso dentro do amostrador, mas é algo bem simples, e aí depois, para devolver isso para o laboratório, você devolve o amostrador e ele vai fazer a coleta. Então, sabemos que temos aqui o método para cianeto de hidrogênio. Eu gostaria de falar rapidamente sobre justamente amostragens de curta duração, tá? Muita gente acha que os amostradores passivos não servem, ou só servem para aquelas coletas de 8 horas, mas não é verdade. Alguns métodos, eu tenho duas situações, eu tenho métodos OSHA, incluindo o benzeno, no exemplo do benzeno, que especificam um tempo mínimo a partir de 10 minutos, né? Então você consegue monitorar um pico, por exemplo, isso pode resolver muitas vezes aquela situação do valor teto que a gente tem, muitas vezes até na própria NR15, enfim, a questão do valor teto, que você muitas vezes com a amostragem TWA, ou com a amostragem de 8 horas, você não consegue pegar, você fala, pô, mas qual foi o pico? Eu não sei, porque você fez uma amostragem de 8 horas. Então você tem a possibilidade de usar
amostradores passivos por curtos períodos de tempo espalhados ao longo da jornada, é mais fácil, muito mais fácil você ir lá e colocar um amostrador passivo 10 vezes no usuário ao longo do dia, sendo um amostrador passivo, do que ir lá, colocar uma bomba, calibrar. Então, quer dizer, é uma alternativa interessante para essas medições de pico e teto, para alguns agentes, tá? Mais uma vez, para alguns agentes. Então, nós temos tanto métodos OSHA validando isso, como relatórios de estudos da própria SKC, que a SKC disponibiliza, né? Muitos casos assim, a gente, muitas vezes o cliente chega em contato com a gente disponibiliza esses relatórios, e aí a gente disponibiliza isso para o laboratório estuda aquilo, valida internamente, e você consegue fazer uma coleta no campo confiável, com uma boa precisão e com um bom embasamento técnico-científico, levando em conta todos esses detalhes e usando essas informações prévias que a gente já desenvolve e disponibiliza para o mercado brasileiro. Tá? Então, o que a gente tem de mais recente em validações são alguns métodos bem interessantes. Então, aqui são validações próprias da SKC, que a SKC, como eu falei, disponibiliza esses relatórios para quem quiser, né? Então, uma das mais recentes é o desenvolvimento de uma metodologia e um amostrador para metanol, tá? Então, já tem disponível comercialmente, nós já vendemos alguns no Brasil, então já tem gente trabalhando e fazendo isso, tá? Resíduos de gases anestésicos, isso é uma preocupação para quem trabalha, para profissionais de saúde. Existem limites de tolerância bastante restritivos para gases anestésicos, e isso já tem validação. A SKC recentemente fez uma validação bem robusta aí para esse tipo de aplicação. Então, quem tiver interesse, é só procurar a gente, que a gente tem esses dados já para disponibilizar, tá? Óxido de etileno, outro composto bastante comum na indústria, e é um composto, quer dizer, já tem também protocolo e relatório de validação devidamente publicado para esse tipo de agente, para o óxido de etileno. Para siloxano também, outro composto bem chatinho, aí, bem complicado de se trabalhar com a exposição. Então já tem também essa possibilidade de validação disponível no Brasil. Tá? Eu queria voltar a falar rapidamente dos aldeídos, tá? Por quê? Aquele método OSHA que a gente comentou, aquele método OSHA 1007, ele é um método específico para formaldeído, tá? Só que, e os outros aldeídos? Normalmente, quando se tem presença de formaldeído num determinado processo produtivo, numa exposição ocupacional, é comum você também ter a presença de outros aldeídos, como acetaldeído, benzaldeído, todos esses que terminam com deído aqui, né, glutaraldeído principalmente, é comum você ter a presença desses agentes também. E muitas vezes você tem que fazer também a avaliação desses agentes. Embora o método OSHA não tenha abordado esses outros aldeídos, a SKC validou, com base naquele protocolo NIOSH, e publicou um estudo grande, um estudo bem robusto, validando a amostragem desses outros aldeídos, além do formaldeído, utilizando esse mesmo amostrador. Então, quem tiver interesse, já existe essa possibilidade também. E como eu falei, nós disponibilizamos toda essa documentação para auxiliar o seu laboratório desenvolver isso internamente, tá? Isso acaba sendo um processo muito acelerado, porque a SKC já dá uma quantidade de dados muito grande para que o laboratório aqui no Brasil consiga pegar aquela informação e rapidamente validar aquela avaliação para uso no campo aqui no Brasil, tá? Outra pesquisa recente, outro avanço bastante recente também, foi a validação que a SKC fez para NO2, para dióxido de nitrogênio, tá? Que é um novo modelo de amostrador, e aí a gente tem a validação para o dióxido de nitrogênio, para coletas de, no mínimo, 15 minutos até 24 horas. Tá? Aqui tem até o link desse relatório de validação. Tá? E é muito interessante para o meio ocupacional, para a nossa área, para a higiene ocupacional. Você pode medir as exposições de NO2 no local de trabalho para verificar o TWA 8 horas, né? Que é um TWA de 0,2 ppm, claro, isso é a CGIH, e até mesmo para aplicações ambientais, tá? Por quê? O NO2 é um parâmetro de avaliação ambiental,
É um parâmetro de avaliação de qualidade do ar interior, eventualmente. Então, você pode detectar, a partir de 2 ppb, em amostras ambientais de até 24 horas. Normalmente, quando a gente fala de avaliação ambiental, normalmente se busca concentrações mais baixas. E, normalmente, quando se avalia concentrações mais baixas, você tem que coletar por um período mais longo. Por isso, a validação em até 24 horas, para você conseguir enxergar concentrações bem baixinhas. E aqui é um exemplo de aplicação para esse amostrador bem interessante e com todo o suporte da SKC através dos relatórios de validação. Ainda também sobre o dióxido... tá. Esse mesmo amostrador, a SKC conseguiu validar para o SO2, tá? Devia até ter colocado aqui o símbolo químico aqui, mas é o dióxido de enxofre, outro composto bastante comum, também para coleta de 15 minutos até 24 horas, também com a possibilidade de validação da avaliação ocupacional TWA, tá? Ou seja, 8 horas. Mas nesse caso específico do SO2 não é adequado para STEL, ou seja, para avaliação de curta duração, por conta desse limite aí de 0,25 ppm, tá? Mas existe a possibilidade também de avaliação ambiental, porque o SO2 também é um parâmetro de meio ambiente, também é um parâmetro ambiental, então a gente consegue detectar a partir de 17 ppb amostragens de até 24 horas, né? Então, mais uma aplicação aí para avaliação de SO2 usando o amostrador passivo, o MAX 200 da SKC. Amônia, outro composto que também recentemente foi validado. Gente, eu já estou no final aqui, tá? Estamos nos últimos slides e são os últimos compostos aqui para a gente terminar. Então, também houve uma conquista muito legal recentemente, que é a validação do amostrador para amônia, é o novo modelo MAX 300, também com a possibilidade de avaliação de 15 minutos até 24 horas, ou seja, eu consigo avaliar pico, consigo avaliar STEL e também consigo avaliar TWA 8 horas dentro dos limites aí a CGH e também dos limites nacionais, que, se eu não me engano, são um pouco diferentes. E também existe a possibilidade de avaliação ambiental, porque eu consigo coletar a partir de 25 ppb, né, uma concentração muito baixinha, para avaliações de até 24 horas. Por último, eu queria só mostrar que é uma tecnologia que pouca gente conhece, que são os amostradores passivos de leitura direta. Tá? O que é isso? Amostrador passivo de leitura direta. Quer dizer que é uma técnica que não depende do laboratório. Né? Então, são basicamente técnicas colorimétricas, então vocês vão ver que é praticamente muito parecido com aqueles tubinhos colorimétricos, que eu imagino que muita gente conhece, só que eles são passivos, ou seja, ele não usa bomba, e ele é colocado na zona de respiração do trabalhador, assim como o amostrador passivo, e assim como o tubinho ali no momento da coleta com a bomba. Né? E aí a mesma coisa, ele vai mudar a cor numa escala e você vai ler a resposta na hora, né? Numa metodologia passiva. Então, você quebra uma das pontas desse tubinho. Aqui é um exemplo, nessa imagem vocês podem ver um suporte que pode ser colocado na zona de respiração do trabalhador, na lapela da camisa. E aí você deixa aquele amostrador de 1 até 8 horas. No final, o que você faz? Você vai ler o quanto ele manchou ali na escala e vai dividir o número de horas amostradas pela concentração que deu ali, e você vai encontrar a concentração de ppm hora na exposição. Eu tenho certeza que muita gente não conhecia essa técnica, então é uma técnica bastante simples, bastante barata até, e que te dá uma possibilidade de leitura instantânea. E a primeira pergunta que vem fala, pô, então o que eu consigo medir com esse tipo de amostrador passivo de leitura instantânea? Então eu trouxe aqui alguns exemplos mais populares, tá? Tem várias outras opções, mas temos aqui alguns exemplos. Podem ver, eu até destaquei aqui o monóxido de carbono, que é um composto bastante comum aí na higiene ocupacional, mas eu tenho outras coisas interessantes, como amônia, o próprio CO2, etanol, ácido clorídrico, tolueno, dióxido de enxofre, percloretileno, enfim, tem uma gama de compostos, tem mais, não são só esses, tá? Mas esses são os mais comuns. Então, mais uma vez, a gente fica sempre à disposição, quem tiver interesse, a gente tem esse tipo de tecnologia também. Isso é outra alternativa para disponibilizar para o mercado brasileiro, tá? Então, chegamos ao final. Mais uma vez, e para deixar claro aqui no final, aqui seguem meus contatos, a ideia com essa apresentação foi justamente trazer alternativas.
Em nenhum momento a gente quer dizer que a amostragem passiva e que essas técnicas que nós apresentamos têm o objetivo de substituir as bombinhas. Não quer dizer que agora todo mundo vai jogar suas bombas fora e fazer só a amostragem passiva, né? Não é isso. É justamente pensar em que a gente tem na nossa mão, a gente tem a possibilidade de usar outras técnicas, técnicas diferentes, que podem fazer mais sentido em necessidades, em situações em que muitas vezes o uso da bombinha de amostragem pode limitar o seu trabalho. Né? Um exemplo que eu sempre dou, uma parada de manutenção de uma planta. Você tem que fazer ali uma campanha com muitas amostragens num curto espaço de tempo, tem que fazer ali 100, 200 avaliações em uma semana. Com bomba de amostragem isso é praticamente impossível, mas com amostrador passivo já não é, né? Você ganha o tempo em produtividade, quer dizer, então a gente tem que usar a criatividade, conhecer as ferramentas que a gente tem à nossa mão para poder aplicar a higiene ocupacional de uma forma muito mais, enfim, sempre adequada à realidade daquela tarefa, daquela exposição, porque cada tarefa, cada exposição, cada situação é única. E o bonito e o legal, a beleza da higiene ocupacional é justamente isso. Você poder ter que justamente adequar toda essa tecnologia a cada situação e tentar entregar o que você tem de melhor, né, das técnicas de higiene para, enfim, sempre buscar aí a saúde do trabalhador no que diz respeito à exposição a agentes químicos. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente a Rúbia pelo convite, a Academy SST, mais uma vez parabéns pelo trabalho e aguardo as perguntas de todos. Espero que tenham várias e eu tenho certeza que vai ser um prazer enorme aí responder tudo para vocês e compartilhar mais informação. Show de bola, Reinaldo, sensacional. O pessoal está aqui abismado, muita gente falando que nunca tinha visto falar de uma maneira tão clara, assim, objetiva em relação aos amostradores passivos. Muita gente parabenizando a sua apresentação, agradecendo pelo conhecimento compartilhado. E o pessoal não fez perguntas aqui através do chat, até porque hoje eles estão mais empenhados em dar os parabéns aos nossos palestrantes do que as perguntas. Mas isso é muito interessante, porque, na realidade, a gente percebe pelos comentários que foram feitos aqui que, de fato, foi muito assertiva, né, a sua escolha do tema, né, levando em consideração que você poderia falar de tantos outros, né, em relação aos passivos, porque realmente a maioria do pessoal desconhece, né, e muitas vezes não consegue perceber justamente quais são os pontos mais relevantes, né, onde estão as vantagens de realmente se utilizar esse tipo de amostradores, né, Reinaldo? Com certeza, Rubia, com certeza, como você bem falou, muitas vezes os profissionais esquecem dessa alternativa, e como eu falei, é uma alternativa, não é para jogar as bombas fora, não é isso. Então é muito importante, realmente, eu fico feliz em que o pessoal gostou, agora que eu estou vendo os comentários aqui, fico bastante feliz, realmente eu quis escolher um tema que não é muito comum, e enfim, para tentar somar, a ideia é sempre essa. Muito bom, fico feliz. E aguardo as perguntas, pensem aí, pessoal. Quer dizer, na verdade, assim, não são todos os tipos de agentes que a gente tem hoje com essa disponibilidade, né, de amostradores passivos ou de coletas que possam ser feitas dessa forma. O pessoal consegue as informações de quais sistemas disponíveis, quais que podem ser utilizados, onde a gente consegue isso, Reinaldo? Olha, por exemplo, nós temos a lista que a SKC disponibiliza, né, que é o fabricante do amostrador. Mas nunca está limitado a isso. Por quê? Como eu falei, o ideal, eu acho que o caminho natural, né, para quem está nos assistindo e quer fazer, é primeiro procurar o laboratório. Falou, olha, eu consigo fazer esse agente aqui? O laboratório tem a lista dele, tá? Provavelmente a lista dele pode ter um composto que não tem na lista da SKC ou ao contrário. Então a gente sempre se disponibiliza. Então eu tenho o site da SKC, no nosso site você vai ter acesso ao site da SKC. Eu deixei em alguns pontos da palestra alguns links onde vocês vão encontrar essa lista, né? Colocar maior então, assim, aqui o site para o pessoal ver. Pessoal, eu coloquei aqui durante a palestra também, mas está aqui o site da Faster, tá? Para vocês entrarem em contato por lá. Então, assim, vocês vão encontrar alguma lista ali, mas assim, essa é uma resposta que a gente nunca quer dar, assim, não tem uma lista pronta.
gases e vapores, a imensa maioria dos vapores orgânicos dá para praticamente todos, você consegue fazer. Vai depender muitas vezes do laboratório, porque às vezes o laboratório não tem validado aquele agente. Certo. Então você tem que fazer primeiro essa busca, se o laboratório atende. Muitas vezes você pode fazer contato diretamente comigo ou com a Faster, a gente dá esse apoio. Tá? Eu vi que teve gente que perguntou também, aqueles amostradores passivos de leitura direta, nós fornecemos também, tá? É de uma linha que a gente fornece, que é a Gastec. Então, tem que se estudar muito caso a caso. Muitas vezes a gente químico é meio complicado porque a gente não consegue dar uma resposta de cara, a gente sempre tem que sempre buscar informação. E isso também eu sempre uso essa característica para quem é da área, ou para quem muitas vezes não domina agentes químicos, não ter medo. Porque mesmo quem trabalha todo dia com isso, como eu trabalho há 20 anos com isso, eu nunca vou ter tudo de cabeça, porque agente químico é um mundo gigantesco e a gente tem que sempre pesquisar cada caso, enfim. Então é bastante complexo, mas a gente está aí para ajudar nesse sentido. Acabou que eu acabei de fazer a pergunta para você e o Thiago Machado fez a pergunta bem similar aqui, mas tem outra dele aqui, deixa eu colocar para ti, que está parabenizando aí pela palestra, está perguntando se a Faster vende o passivo de tubo colorimétrico. Vendemos sim, né? Justamente esse é um tubo colorimétrico bastante simples, ele é um pouquinho diferente, mas ele é um tubo colorimétrico, e nós vendemos sim. A questão é o seguinte, nós não temos estoque disso. Por quê? São centenas de tubos, são centenas de agentes. Isso tem validade. Então, você programando, então você tem um trabalho, você tem um cliente que todo ano você faz avaliação de amônia ou de monóxido de carbono, por exemplo. Se prepara para o ano que vem, ou a gente importa esse material para você e você pode fazer o uso desse amostrador passivo colorimétrico, por exemplo, para atender uma determinada exposição. Então, vendemos sim. O Genebaldo está perguntando aqui se pode falar de preços. Depende do que a gente pode falar de preços, né? Bom, existe uma média, existe algum parâmetro, tem algo que você possa orientar o pessoal, pelo menos assim, em porcentagens do que seria uma análise convencional de uma análise com esses amostradores passivos? Olha, pensando na análise apenas, o preço é praticamente o mesmo. Por quê? O que tem dentro do amostrador passivo é o carvão ativado, que é o mesmo carvão ativado que vai estar dentro do tubinho de carvão, tá? O laboratório, a única diferença vai ser que o laboratório, ao invés de quebrar o tubinho e transferir para um vidrinho, ele vai abrir o amostrador passivo e transferir o mesmo carvão para o vidrinho, e dali para frente, dentro do laboratório, a rotina é exatamente a mesma. O que muda é o preço do amostrador. Obviamente, se você pegar o custo de um tubinho de carvão ativado ao lado do custo de um amostrador passivo, o amostrador passivo é muito mais caro. Né, porque você tem toda a estrutura do amostrador, enfim, é completamente diferente. Por outro lado, você não tem todo o custo de bomba de amostragem, calibrador, calibração e assim por diante. Tá? Então, assim, por exemplo, vou dar uma ordem de grandeza de valor do amostrador passivo para vapor orgânico, tá? Que é o mais comum. Hoje ele sai mais ou menos na casa de uns R$120, um amostrador passivo para vapor orgânico. Obviamente ele é muito mais, claro, aí... Por isso que assim, é difícil, porque você tem que contratar isso do laboratório, e o laboratório embute também a análise, né? Então, assim, eu estou dando um chute muito aproximado, mas é mais ou menos isso, e por isso que é importante consultar o laboratório. Mas, de qualquer forma, assim, ele é um método que individualmente é mais caro. Por isso que você tem que avaliar. A sua situação te complica para a bomba, né? Você tem muitos agentes, porque se você tiver muita coisa, aquilo, você vai ter 50 bombas? Não vai ter, dificilmente vai ter. Então você vai conseguir, muitas vezes, um trabalho que com bomba você demoraria um mês, você pode fazer em 5 dias com um amostrador passivo, a um custo mais alto, só que aí você tem que botar o custo homem-hora de ficar com uma pessoa um mês ali, fazendo a avaliação e das bombas e dos calibradores e assim por diante. Então, tem que se pesar tudo no momento da estratégia, justamente para poder ponderar o preço, porque a gente jogar preço simplesmente assim, solto, é difícil, né, avaliar. E na realidade, como o próprio Reinaldo falou, depende muito das suas estratégias de amostragem, porque quando você colocar na balança, você vai ver que pode ser, de fato, uma excelente opção. Aí nós vamos estar muito mais limitados com relação ao número de profissionais que você vai ter para acompanhar essas análises efetivamente, né, essas amostragens, do que todos os equipamentos que você precisaria nessa situação. Por isso que o Reinaldo está falando
que não há possibilidade de fazer um comparativo pelo preço de análise ou pelo preço do material em específico, porque de fato você precisa mensurar outras situações, até mesmo porque, infelizmente, como eu sou de consultoria, eu falo isso com muita tranquilidade, porque conheço bem esse mercado, trabalho com isso há 21 anos. A gente sabe que existe um número enorme de pessoas que ainda fazem as amostragens e que às vezes trocam os amostradores e não fazem a calibração dos equipamentos, porque estão ali no campo e faz de qualquer jeito, vai no olho. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. E os amostradores passivos, eles vêm aí facilitar algumas dessas situações, onde você pode estar muito mais assertivo em relação às estratégias de amostragem, né, fazendo a coisa de maneira correta, sem necessariamente ter esse custo, né, da quantidade de equipamentos necessários para que você consiga fazer esses monitoramentos. Até há um tempo atrás, bastante tempo na verdade, eu só tinha aquelas buretas, sabe, Reinaldo? Pensa naquilo. Imagina você no campo fazendo calibração com aquilo, Reinaldo. Só Jesus. Terrível. Só quem usou a bureta que valoriza o digital. Nossa, ele paga mais caro e paga mais caro feliz. Você tá maluco. Às vezes eu vejo o pessoal falando, não, mas calibrador é muito caro, Paco. Manda fazer uma bureta que você vai ver o que é caro. Dor de cabeça danada. Olha só, acho que tem mais uma pergunta aqui do Thiago. Vamos ver aqui. Thiago Santos Machado está aí. Para a análise desse passivo de tubos colorimétricos, deve ser feita 10 medições espaçadas a 20 minutos cada, igual fazemos com tubos colorimétricos convencionais com bombas? Não, a resposta é não. Nesse exemplo desse tubo que eu mostrei, é um tubo que ele fica na zona de respiração até 8 horas, tá? Ele é um tubo colorimétrico, como eu falei, muito parecido, a diferença é que você quebra só um lado, porque ele não tem bomba, então o ar não vai passar, então ele vai por difusão também. Pena que eu estou hoje em casa e eu não tenho nada para mostrar, mas basicamente assim, é um tubo colorimétrico que você deixa às 8 horas. No final, você retira o tubo, ele vai dar uma determinada marcação, vai aparecer uma marcação em uma escala. E aí você faz uma conta, você divide o número de horas pelo valor que está na escala e recebe o valor em ppm, já do TWA, então é uma média ponderada mesmo, tá? Então é super prático, né? Não tem que colocar, eu vi a pergunta dele, não tem que colocar 10 vezes, não, é uma vez só, então é muito interessante, há um custo muito mais baixo. E resposta na hora, isso é que é mais incrível ainda. Resposta na hora, otimiza muito mais o trabalho, ainda tem esse resultado aí, fazendo com que você tenha as entregas de laudos e documentações muito mais rápido. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais com o pessoal para que você possa aí preparar para o almoço e a galera também, mas o Reinaldo vai ser dispensado daqui a pouquinho, que chegamos aqui ao horário combinado com ele, porém vocês fiquem mais um pouquinho que a gente vai fazer o sorteio da Marluvas aqui daqui a pouquinho, tá? Fique à vontade, Reinaldo. Boa, Rúbia. Bom, primeiro, mais uma vez, eu quero parabenizar a Rúbia, a equipe dela, o Jorge, a KDMSST, por esse trabalho incrível de divulgação de conhecimento. É muito legal. Desde a primeira vez que eu ouvi falar desse projeto, eu achei muito interessante, fiz questão de apoiar, como ela bem falou, isso lá alguns anos atrás, e assim, parabéns mesmo. Eu sei que isso dá muito trabalho, muitas vezes financeiramente nem sempre vale a pena, mas a gente tem que acreditar nos nossos projetos e vocês são, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo de resiliência e enfim, foco nesse projeto. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, uma delícia apresentar para a sua audiência aqui, muito legal. E um bom final de semana a todos, e para todos que nos assistiram hoje aí, muito obrigado por dispor um tempinho do seu tempo no sábado para esses temas tão técnicos aí que a gente traz, e parabéns a todos aí por estarem em ótima companhia de toda a equipe da KDMSST e de todos os palestrantes outros aí. Parabéns, é uma honra para mim estar aqui junto de todos eles. Muito obrigado. Querido, muito obrigado mais uma vez, um excelente final de semana para você, obrigado pelo compartilhamento de informações, espero que em breve a gente possa se ver, né, matar a saudade e realmente fazermos um evento presencial para realmente a gente sentir esse calor humano que tem do pessoal aqui. Exatamente. Muito obrigado, viu? Fique com Deus, valeu. Amém, muito obrigado. Bom